E aí galerinha do canal, beleza? Tô vindo aqui com mais um vídeo Silent Hills 3, a história. Quem nunca jogou, vai lá jogar e depois vem assistir esse vídeo. E eu não quero estragar o gameplay de ninguém, né? Então vamos com a história completa de Silent Hills 3. A história começa depois de 17 anos, depois do acontecimento de Silent Hills 1, né? Harry Mason vai embora após derrotar Samael com um bebê dada por Alyssa. Você pode até pensar que a Alyssa tenha morrido junto com Calvin e a Alyssa e Dahlia no final do primeiro game, mas a Alyssa ainda está viva no subconsciente dessa bebê que ela deu a Harry. Harry fugiu e criou ela longe de Silent Hills, né? E escondeu dela todo o seu passado. Num grande dia, um fanático ocultista encontra Heather e a atacou. Harry acabou matando o maluco, mas foi considerado em legítima defesa, e o caso se encerrou. Até nesse momento ela se chamava Sherry. Mas para despistar os seguidores do culto, Harry trocou o nome dela para Heather, e pediu que ela pintasse o cabelo, para loirinha. Harry, como é um cara muito esperto, deu a Heather um pingente com a pedra vermelha, e mandou que ela nunca o tirasse. Essa pedra nada mais é o Agaloff, que eu já expliquei no primeiro vídeo, que serviu para tirar Samael do corpo de Alyssa. Depois de contar um pouco da história do jogo carrega, né? Antes de começar, agora vamos ao início do jogo. Heather está num shopping, coisa de garota, né? Fazendo algumas comprinhas, dourando o cartão do papai. Depois ela vai numa lanchonete e acaba dormindo num sono repentino. Ela começa a ter um sono pesadelo sobre um parque misterioso. Mas isso não é muito importante. O que vale ressaltar é o motivo desse sonho repentino e o que causou esse pesadelo. É justamente porque Samael está crescendo dentro dela. Mais tarde no vídeo vou explicar. Espera aí, beleza? Depois de um tempo ela acorda e liga para seu pai. Neste momento, Douglas, um detetive contratado por Cláudia, a encontra. Aí você se pergunta, quem é Cláudia? Cláudia Wolf é filha de Leonardo Wolf. Ambos são seguidores do grupo do culto, né? Do culto. Dos fanáticos lá, né? Ela foi muito próxima de Alessa, além de ser uma profunda conhecedora do culto. E estava junto com Alessa na sua decisão de dar a luz a Samael. Cláudia não sabe de toda a história. Ela sabe que Alessa se rebelou e acredita que o plano de Dahlia não deu certo porque Harry interferiu. O plano de Cláudia é retomar o plano para fazer Samael nascer. Continuando, Douglas encontra Heather e fica seguindo ela. Ele fala que precisa falar algo muito importante para ela. Algo sobre a respeito sobre o seu nascimento. Mas Heather, como uma boa filha, segue os conselhos de seu pai e ignora o estranho. Então ela entra no banheiro e pula a janela para fugir do detetive. Ela segue por um pequeno corredor e entra no shopping novamente. Mas quando ela entra, aí o terror começa. A maioria das portas estão trancadas, você vê sangue no chão, coisas estranhas começam a acontecer. Heather acaba entrando numa loja de roupa, ela encontra uma pistola e vê uma enorme criatura atacando um corpo. No susto ela mata a criatura e deixa a loja. Silent Hills 3 acaba decepcionando um pouco, na minha opinião, né? Porque não tem muita explicação sobre as criaturas, né? No Silent Hills 1, as criaturas vinham da mente de Alyssa, né? No segundo jogo, da mente de James. E no terceiro, da de ninguém. Elas simplesmente aparecem. Então esse monstro que a Heather matou na loja de roupa se chama Closer. Seguindo em frente, Heather encontra com Cláudia. Ela pergunta onde está todo mundo, o que está acontecendo. E Cláudia começa a falar coisas estranhas.
E você já pode notar a semelhança de Cláudia com Dália. As duas usam roupas escuras, têm aparências estranhas e falam coisas malucas. Mas enfim, Cláudia fala que Heather precisa lembrar de quem ela realmente é. Heather começa a passar mal, isso porque o Samael está crescendo dentro dela. Cláudia vai embora e o shopping começa a entrar no famoso mundo alternativo. E o mundo alternativo de Silent Hills 3 é com certeza o que dá mais da hora, mais gelo, né? Muito tenso. Aí você se pergunta de onde que vem esse mundo alternativo, se a Alissa não está mais no jogo. Isso é porque eu já expliquei no primeiro vídeo que o mundo alternativo era feito dos poderes de Samael e Alissa. E cara, que unissa com o sofrimento de Alissa, mas aqui é diferente. O mundo alternativo se forma com a junção dos poderes paranormal de Cláudia com as náuseas de Heather, por causa do crescimento de Samael. No mundo alternativo, outras criaturas começam a aparecer. Tem uma chamada Nubipod. A explicação do seu nome vem de seus movimentos lentos e desajeitados. E por isso a aparência é bem feia. Tem outro monstro chamado Double Head. É um cães com a cabeça partida no meio. E tem também as criaturas voadoras chamadas de Pêndulo. Continuando no shopping, não acontece nada demais e importante. Você enfrenta uma minhoca gigante chamada Split Ward, que se parece mais como um chefe do primeiro jogo, né? A cabeça também se divide em duas verticalmente. Após matar a criatura, o mundo alternativo se desfaz. Heather foge e encontra Douglas. Ela pergunta se ele está do lado de Cláudia. Ele fala que só foi contratado e pergunta o que está acontecendo. Ela o condena e diz que não sabe de nada do que está acontecendo e o porquê dos monstros e tudo mais. Não é muito importante essa conversa, mas Heather vai embora para a estação de metrô. Na estação, você encontra uma criatura gorda chamada Insane Games. E como sabe, não tem história. Aqui não acontece nada de muito importante, só alguns papéis sobre fantasma e tal. Resolvendo algumas dificuldades que eu chamo de travamento, né? Igual eu já falei antes. Os, ou o outro nome é o famoso puzzles, né? Então Heather entra no metrô e chega numa estação bem estranha, que está ligada a uma passagem subterrânea, que não tem muito de importante também. Passando pelo esgoto, Heather atravessa um prédio em construção, e aqui acontece coisas importantes. Você chega no Office Pizza, aqui tem vários estabelecimentos, como escolas de dança e galeria de artes. Vale, vale prestar atenção numa porta, que é a porta do consultório psicológico. Essa porta tem 3 buracos quadrados, a mesma porta pintada num quadro de Silent Hills 1. Creio que deve ser um consultório que a Alissa costumava ir, que trouxe algum trauma para ela. Poderia ser até um easter egg da Konami também, né? Mas continuando. Andando pelo prédio, Heather chega numa banheira. Ela gira a torneira, mas não sai água. Então ela começa a passar mal novamente. E novamente você entra no mundo alternativo. Então ela fica toda preta, né? E você pode ouvir a voz de Harry Mason falando a frase do primeiro jogo, que é que a cidade estava sendo tomada pelo submundo. Heather acorda um pouco, se acorda, anda um pouco e encontra uma criatura chamada Slurped. Não sei se eu estou traduzindo certo aqui da escrita. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, tum. Mais adiante, Heather encontra com Vincent. Ele reconhece Heather e ele pergunta se ela está do lado de Cláudia, e ele se mostra contra.
Ele começa a falar mal de Harry por ter escondido dela quem ela realmente é. Porque na verdade ela é a Alissa. Tanto que ela é. Tanto que ele fala que Dahlia é mãe de Heather. Ela fica brava com ele e vai embora. Agora você para um tempinho para falar de Vincent. Quem é Vincent? Segundo os documentos do jogo, Vincent é um ex-sacerdote do famoso culto a Samael. O que eu entendi lendo, né? Parece que ele largou o posto a discordar sobre alguns pontos. E também sobre se está acusado sobre usar o dinheiro da igreja para fins próprios. E agora ele segue a religião local do seu próprio jeito. E obviamente ele discorda do comportamento de Cláudia. E pensando bem, o cara é meio bonzinho. Seu plano no jogo é fazer como que Heather consiga o selo de Metatron com Leonard Wolf, pai de Cláudia, e use para acabar com os planos de Cláudia. E também destruir o demônio Samael. Continuando, após você resolver algumas travadas no jogo, né, os famosos puzzles, você passa pelo mundo alternativo e sai do local, tudo volta ao normal. Heather consegue chegar em casa e agora que vem uma das cenas mais marcantes de toda a franquia, né? Ela encontra o pai dela esfaqueado em frente à TV, igual no jogo do Silent Hills 2, que tem um carinha em frente à TV morto também. Então eu achei que meio que ficou até parecido, né? Essa cena. Então, Sherry. É, é Sherry. Eu até esqueci o nome dela. Então ela chora bastante pela morte do pai. No. É muito legal. Tum 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 tum. Isso mesmo. Heather Mears está morto. Heather agora segue a mancha de sangue no chão e encontra com Cláudia. E diz que matou Heather. Ela diz que matou ele para se vingar por ele ter atrapalhado os planos e para encher o coração de Heather com ódio. E claro, para alimentar Ismael. E diz que também espera em Silent Hill. E vai embora. Esse missionário deve ser um membro do grupo que foi transfigurado pelo poder de Cláudia. Heather, lógico que consegue matar a criatura e volta para casa. Ela encontra Douglas e ela acaba discutindo e Heather o culpa por culpa de tudo isso que está acontecendo. Eles arrumam um pequeno funeral para Harry. Douglas comenta que está um pouco responsável por tudo que está acontecendo. Heather decide ir até Silent Hills para se vingar de Cláudia. Douglas decide ajudá-la dando uma carona. Quando Heather sai de sua casa e encontra com Douglas do lado de fora, ele conta que encontrou com Vincent, que ele disse a Douglas para encontrar um cara chamado Leonard, que até lhe deu um mapa. Heather diz que não pode confiar nele, mas decide encontrá-lo, já que não tem outra escolha. Antes de prosseguir, Douglas dá a Heather um diário de Harry. Depois de tudo isso, eles vão passar de Hills. No caminho, ela conta um pouco sobre a história do primeiro jogo, que ela leu sobre o diário de seu pai. Só para vocês entenderem sobre o que se passa na história. Tum 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 tum.